Acabou de pedir para Deus te resgatar. Você acabou de pedir para o Senhor te tomar como se fosse um jardim particular, aonde o Senhor Ele cuida, Ele zela, aonde o Senhor Ele vem e nos poda, aonde Ele vem e nos repreende conforme a vontade dEle. Ofereça a Ele, diga para Ele: Jesus, eu quero ser cuidado pelo Senhor, eu quero o cuidado do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa. Eu preciso da Tua presença sobre mim. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Vai glorificando a Ele. Talvez há muitos dias você não dá glórias a Ele, você não glorifica o Senhor. Dá glórias ao Todo-Poderoso, aleluia. Rima lama terererererererere xerena lá, rima lama mama xerere covare cantarida la barabalaba charana lá, maramalama canterena lá, maiana lá, riadorida la baba baturi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  xerena lá, maramalama xerena lá. Glórias e glórias e glórias e glórias, aleluia. Aleluia, aleluia. Rima la mama sererererererere xerena la macharana lá. Pede ao Espírito Santo, diga a Ele: eu quero do Senhor, eu quero a Tua vida em mim, eu quero a Tua presença, Deus, me fortalecendo, sendo cheios, sendo transformados pelo Teu poder, aleluia. Glória norida labara malama charana lama sererererererere xerena lá, maramalama xerena lá. Oh, aleluia, 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 Jesus. Obrigado, Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Bom dia a todos, irmãos. Podemos sentar-se em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, eu vou pedir para que vocês abram a Bíblia de vocês lá em livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 1 em diante. Gênesis 6, versículo 1 em diante. Amém? Todas as coisas nas nossas vidas, seja no lado educacional, na saúde, seja ali num pessoal mais aventureiro, tudo que a gente faz nessa vida, irmãos, a gente tem que saber encontrar um limite para tudo. Até na amizade, se você tiver uma amizade, se você não colocar limite numa amizade, aquela amizade ela vai se complicar, não é verdade? Se você pega aí o pessoal, casais aí, né? Se eles não tiverem aí limites, eles começam a extrapolar na vida deles para cada lado. E um dia, a consequência disso, ela pode trazer coisas irreparáveis, coisas que não tem conserto. É verdade ou não é? Eu sempre falo, as pessoas que elas se agridem num casamento, por que elas se agridem? Elas começam o namoro, elas começam, às vezes até quando estão chateadinhas, vira a cara, né? Fica mais caladinho, né? Fazendo um pouco mais de charme, é assim ou não é? Aí o tempo vai passando, vai rompendo limites. Chega um dia que vira a cara, passa um dia sem se falar. Isso eu falo no geral, casado tudo. Aí chega um dia que fala uma palavra grosseira, aí outro dia uma mais forte, outro dia uma mais, um dia dá um empurrãozinho. Aí outro dia cata um pedaço de alguma coisa, joga, arremessa. Quando você vê um dia, está esfaqueando, tá? E isso eu falo dos dois lados, que a gente vê situações de dois lados. É verdade ou não é? O que faltou? Um limite, não é? Nós precisamos aprender que tudo na vida você tem que ter um limite. E quando você percebe que alguma coisa na tua vida, ela está rompendo alguns limites, você precisa parar, você precisa colocar um ponto. E Deus, Ele sempre agiu assim com o povo dele. Você pega a criação, Deus, Ele parece muito liberal, não é verdade? Ele coloca o Adão e Eva, e Ele fala assim:
vai lá e cuida. Você só tem que arar, não é? E zelar pelo jardim do Éden. E eles começam a viver. Só que você percebe que eles perdem o quê? O limite. Não foi? Eles perderam o limite. Deus só falou assim: vocês só não vão comer de tal lugar. Um dia eles romperam o limite. Quando eles romperam o limite, o que Deus fez? Veio um juízo de Deus. O juízo de Deus aconteceu. Quando Abraão foi chamado por Deus, pega a mesma coisa. Deus fala com Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. E aí Deus começa a falar para ele de um monte de coisas que Deus queria fazer. Ao ponto do Abraão parar um pouquinho, olhar e falar assim: mas como, Deus? Nem tem descendência, para que tanto? E aí Deus fala: não, você vai ter uma descendência. Aí eles rompem limite. O Abraão e a Sarai, o Abraão e Sarai, eles sentam, conversam, não sei como que chegaram aquela conversa, mas a Eva e o Adão, a Sarai e o Abraão decidem fazer um filho, uma direção de um filho. E eles acabam arrumando Agar, não é? E Agar tem o tal do Ismael, que virou o maior problema, uma coisa terrível para a vida deles. E quando Deus também, nessa passagem que nós vamos falar agora, quando o Senhor Deus, Ele manda fazer essa arca, Ele fez por causa dos limites. Eles estavam vivendo à vontade, estavam vivendo bem, só que eles começaram a romper limites. E eu acredito que o filho pródigo, quando ele sai da casa do pai, se você observar a história que Jesus conta, ele sai porque talvez ele não queria limites. É verdade ou não é? Estava ali na casa do pai, o pai deveria ter aquelas regras, porque o irmão mais velho, você percebe que ele fala com o pai até como se tivesse sendo preso. Ele fala assim: eu sempre estive do teu lado, te servi, e você nunca fez algo para mim. Ele já se sentia realmente com um certo limite. Ele sabia que o pai tinha limites que ele não poderia passar. E o filho pródigo, ele sai da casa do pai. Ele vai e ele começa a viver sem limites. E pela vida do filho pródigo, nós percebemos que uma vida sem limite, ele é muito perigosa. Ele é muito complicado. Se você criar um bebezinho hoje sem limite nenhum, tudo que ele quiser, você fizer, esse menino vai te causar uma desgraça na sua vida assim que ele tiver um pouco mais de liberdade. Quando eu falo liberdade, é força para se virar. Ele pode causar um prejuízo muito grande para a tua vida. Quando eu falo prejuízo, não é financeiro. Eu falo prejuízo à tua vida. Amém? E como é que se controla depois? Depois não se controla mais. Depois você não consegue mais. Então viver sem limites é muito perigoso. E a Bíblia diz que esse povo, eles não tinham limites de idade. Eles viviam 170, 200, 300. Você gata Matusalém, o Adão. Esses homens viveram coisa de 800, 900, 500, 600 e poucos anos. Não sei se hoje seria interessante uma coisa dessa. Vocês queriam viver 200 anos? Queria não, né, irmão? Você imagina ser sozinho, você vê parente indo embora, você vê amigos indo embora. Hoje, às vezes, que indiferença, um pai vai conversar com o filho não consegue conversar com o pai, porque a cabeça já não dá certo com a modernidade. Você imagina ser com 200 aninhos, né? Você lembrando lá de 200 aninhos para trás, e você conversando com teu filho, ou com alguém com a cabeça hoje de 50 anos, seria estranho. Imagina os de 20 então, né, irmão? Conversando com o de 200 anos a cabeça, seria complicado. Não sei se era uma coisa boa, mas a Bíblia diz assim, ó: e aconteceu que como os homens começaram ao quê? A multiplicar-se sobre a face da terra, eles lhes nasceram filhos. 2. E vieram os filhos de Deus e as filhas dos homens, e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. 3. E então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é o quê? Carne
porém os seus dias serão 120 anos. Ou seja, então que você já vê a primeira limitação de Deus ali para eles. Eles viviam conforme conseguiam viver, não tinham a limitação mais ou menos de idade. Hoje você percebe na humanidade, né? As pessoas vão chegando a uma certa idade, tem uns que passam os 10 a mais, os 10 a menos, mas fica ali mais ou menos, né? Naquele limite, assim, as pessoas que vivem bem. Claro, todo dia vai gente embora por N coisas aí que a gente não sabe. Mas existe uma média que costumam ter. E aí Deus limita, ele falou, os seus dias serão lá 120 anos. Aí você pega quem viveu bem, você pega Jacó, que chegou nisso, você pega aí o Moisés, que viveu bem também, você pega aí esses homens, chegaram a uma certa idade. Apesar que de vez em quando o pessoal fala que está com 108 anos, 109 anos, não é? Tem um pessoal por aí que diz, eu não sei se tem tudo isso, não sei se isso foi para se aposentar, porque tem também aquele lado, né? Conheço um cidadão que ele tinha 50 anos, quando foi fazer o documento dele, ele já falou, não, é 60. Quando foi fazer lá, porque de idade já jogou 10 a mais, porque ele já pensou, vou me aposentar, não é? Já logo ali à frente, é verdade. E já para poder receber a aposentadoria, ele aumentou 10 anos exatamente na idade dele. E ele realmente, se olha para ele, não parece. E ele fala, e no particular ele diz que aquilo, eu acho errado, eu acho que ele vai dar conta, não é? Ele é roubo para mim, mas ele faz isso. Então tem muita gente em lugares que faz isso, não, se aposenta com quanto? Então eu estou chegando lá já, né? Já estou quase lá. Ele já joga para cima. E tem uns que joga para baixo também, não é verdade? Já põe para baixo para poder parecer mais jovem, que eu acho que é uma bobeira tão grande. Mas aí Deus limita o homem, ou seja, todas as vezes que nós rompemos limites nas nossas vidas, todas as vezes que você quebra situações da sua vida, e isso você, seja em qual área for da tua vida, que você rompe o limite moral com Deus, a Bíblia deixa claro que o juízo de Deus, ele começa a se cumprir nas nossas vidas. Todas as vezes que nós deixamos de observar algo que Deus nos fala, que Deus nos diz, a partir daquele momento, um juízo de Deus começa. Eu poderia trazer lembrança para você de Sodoma e Gomorra, quando Deus destruiu também. Por que ele destruiu? Ele percebeu que a maldade tinha atingido um certo nível. E todas as vezes que alguma coisa nas nossas vidas ultrapassa alguns limites, vem o juízo de Deus sobre nós. E aí nós não entendemos o porquê, pastor. Algumas coisas na minha vida parece que parou, travou, não estou conseguindo mais alcançar. Você não está conseguindo por quê, irmãos? Porque talvez faltou isso daí, aquele limite. Eu preciso ter limites na minha vida para que Deus possa realmente me abençoar, para que Deus possa colocar na minha vida ali aquilo que Ele propõe. Amém? Se eu rompo esse limite, automaticamente esse juízo de Deus começa a se cumprir conosco. Eles perderam tempo de vida. Mas o que nós estamos perdendo? O que nós temos perdido? E às vezes Deus está contendendo com a gente. Por que Ele está contendendo? Às vezes nós estamos inclinando demais para o mundo, para as coisas do mundo. Ontem eu conversava com um obreiro meu, de um dos lugares que a gente trabalha aqui fora, a gente tem Bandeirantes, Ribeirão do Pinhal. Eu conversava com o obreiro, ele falou, pastor, eu voltei, porque ele não costuma estar aqui. Daí ele falou assim, eu voltei porque teve uma confraternização. Aí ele falou para mim assim, baixou a cabeça e falou assim, mas eu não fui não. Daí eu falei, mas por que você não foi? Daí ele falou para mim, pastor, lá é mais bebida, cachaça, só fala de coisas erradas. Ele sentiu naquele momento que não era para ele. Ele sentiu que não era para ele. Daí ele perguntou, mas fiz errado? Eu falei, não, irmão, você fez certo. Aí eu mostrei para ele Coríntios 5:11. Coríntios 5:9, perdão. Que a Bíblia diz que eu não devo me misturar com o fornicador, com o adúltero, com o pecado. Amém? Não é que eu devo evitar a pessoa, não, mas eu não devo me ajuntar se eu sei que ali só vai falar de pecado. Tem gente que se reúne, tem gente que faz aquele grupinho de amizade. Não, eu vou rever os amigos lá de tal. Mas só vai falar do que naquilo ali? Vai falar coisas que são úteis?
ou só vai ter conversa de prostituição, bebedeira, só vai ter ali o pecado. O que eu vou fazer lá? Então eu não devo. Ah, ele se casou. O que ele vai fazer no meio daquela pessoal solteiro? A conversa não é igual, é? Não é a mesma cabeça, não é o mesmo incentivo. Você imagina, você é casado, você sai, um casado sai no meio de 3 ou 4 solteiros. Cadê o limite daquele casamento? Aquela mulher, mesma coisa. Então tem coisas que não vai funcionar. É igual a minha cabeça. Eu tenho 40 e poucos anos de idade. Eu começo a arrumar um monte de amiguinhos de 16, 17 anos de idade. Não tem. Tem por quê? Você vai achar estranho falar, esse pastor é esquisito, né, irmão? Os amigos dele com 20, 15, alguma coisa está errado no meio. Ah, mas é verdade. A cabeça não vai. Existem limites. Existem coisas que não nos pertencem. Existem coisas que Deus já deixa ali, eu tenho que observar isso. E a falta de observância dessas coisas vão gerar para nossas vidas algumas consequências. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Eu preciso me limitar àquilo que a palavra de Deus me mostra, aquilo que ela me diz, para que a minha vida possa ser abençoada. Por exemplo, aqui o Deus ele manda logo depois, vamos continuar um pouquinho mais. Versículo 4. Havia naqueles dias gigante na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, e esses eram valentes que houve na antiguidade, e varões de fama. 5. E viu o Senhor, olha só o que a Bíblia diz, e viu o Senhor que a maldade do homem, o quê? Se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração eram o quê? Só má continuamente. Ou seja, só tinha dentro da pessoa maldade. Só tinha dentro da pessoa desígnios errados. Pastor, mas isso aí é o ser humano, é assim mesmo, são as paixões da vida. Não é não. Se não tiver limite, as coisas não vão dar certo. Os limites que a gente vai passando, nós vamos quebrando, vai trazer para nós consequências. Você imagina hoje, se você tivesse aprendido a colocar alguns limites na sua vida, teria sido diferente. Teria sido tantas coisas diferentes. É verdade ou não é? Eu falo pela minha vida. A minha mãe e meus pais, na verdade, foram muito rigorosos. Eu não tive muita vivência com eles. Saí muito cedo também de perto deles. Não estive tanto tempo com eles. Mas eles sempre foram muito rigorosos. Minha mãe, a gente saía 7, 8 anos de idade, criança é terrível. Gosta de ir para rio, para rua. Eu gostava de rua, viu o pessoal jogando futebol, queria ir lá brincar também na rua. Só que minha mãe era aquela assim, ela nunca deixava. Então assim, o pessoal começou a jogar futebol, ela falava, limpa o quintal. Aí você ficava pensando, mas por que vai mandar limpar o quintal logo agora? Mas já era para não deixar você ir para algum lugar, não é? Você ia fazer tal coisa, vou pedir para você fazer não sei o quê. Eram limites que estavam sendo colocados, porque ela não queria que eu estivesse naquele caminho. Apesar que eu acho que ali não tinha perigo nenhum, mesmo analisando hoje, era uma coisa muito inocente para aquela época, jogar ali na rua, brincava. Mas na cabeça dela existia coisa que ela não queria para mim, que ela não queria que eu atingisse ou chegasse. Como Deus também, para você tem coisas nessa vida que Ele não quer que você se incline. Por quê? O dia que você se inclinar para algumas coisas, talvez essas coisas vão te trazer consequências terríveis, vão trazer coisas terríveis para a sua vida. O exemplo diz, Salmo 7, já volta aqui, Salmo 7, versículo 15, se eu não me engano, acho que é isso, Salmo 7, 15. Salmo da justiça, né? Ó, o Márcio de manhã. Glória a Deus. Ela tem uma vontade de descer lá embaixo, não tem? Outro dia eu falei para ela assim, você não tem vontade de ajudar na escolinha? Tenho, mas tem que falar com meu pai. Eu já me lembrei, tem algum limite do pai. O pai não quer, né? Tem algum motivo, né? O pai já não quer que assiste o culto, às vezes quer que participe. Os limites. Eu olhando aqui agora, me lembrei que eu falei para ela. É os limites. Mas por que, pastor? Tem os limites que a pessoa coloca. Mas por que isso, pastor? É um jeito de você preservar.
E você só preserva aquele que você ama, não é? Quem você não se importa, o que você faz? Deixa. O filho quer, vai, faz, não é? Deixa fazer o que quer, irmão. Nunca ninguém que faz o que quer vai dar certo. Eu cresci ouvindo uma frase dentro de casa: quem faz o que quer é bandido e moleque. Esse que faz o que quer. É verdade ou não? O bandido, a lei diz uma coisa: o bandido ele faz o que ele quer na cabeça dele, ele não segue regras. E moleque também é a mesma coisa: vai comer, não quero, não sei no que não quero. Mas não, e aí eu aprendi o que? O homem tem que fazer o que tem que ser feito. Quando eu falo homem no sentido adulto, né? Homem e mulher, uma pessoa de caráter, ela vai fazer o que precisa ser feito. Olha o que a Bíblia diz: cavou o quê? Um poço e o fez o quê? Fundo. O que acontece? Você vê que está tudo no passado, né? E caiu na cova que fez. Ou seja, se eu não tiver esse cuidado do limite, todo buraco que eu cavar para a minha vida, a Bíblia está dizendo que eu vou cair nele. E é a verdade. Eu quando era criança, eu falava: se eu tiver um filho, eu vou criar ele tudo. Que a gente era bobo, né? Meu pai não deixou viver minha vida. Aí quando você tem um filho, você se importa, você olha e você fala: não, ele tem que ser diferente, eu quero que ele cresça diferente. Amém? Ah, mas a vida tem que aproveitar. Irmão, a vida, essa daqui, é uma vida passageira, é um tempo, não é? É um reflexo. Você vai estalar o dedinho, ele vai passar muito rápido, e você realmente vai passar por uma outra fase da tua vida, que essa não tem fim. E essa que não tem fim, ela é a mais importante. Essa é a mais importante. Quando ele fala de cair num buraco que você fez, só por essa vida que eu quero viver eternamente, eu já tenho que parar para pensar: qual é a cova que eu estou cavando para a minha vida? O que eu estou fazendo para a minha vida? Está me levando realmente a viver uma vida eterna do lado de Jesus? Ou o caminho que eu estou pegando para a minha vida está me levando para um buraco que eu não vou conseguir sair dele depois? Eu já tenho que pensar nisso. E no 16 ele ainda fala assim, ó: a sua obra fará o quê? Cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Ou seja, quem mexe com aquela pedrinha vai cair sobre a própria cabeça dele. Ou seja, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu instigo na minha vida, aquilo vai me gerar uma consequências que ele está falando para mim. Então o que eu preciso de fazer? Eu preciso aprender a andar pela direção de Deus. Se eu quero realmente que a minha vida dê certo, que todas as coisas fluam, eu preciso me voltar para Deus. Se eu quero que a bênção de Deus venha sobre mim, irmão, eu vou ter que me virar para a presença de Deus, me voltar para a presença de Deus, ou tudo aquilo que eu estou fazendo vai ser em vão. E algumas coisas que você está vivendo, que você não está concordando na tua vida, tem coisas na sua vida que não dá certo, não é porque Deus não quer, porque Ele tem que limitar, porque nós estamos ultrapassando às vezes limitações que não poderia ser ultrapassado. Vamos lá em Efésios capítulo 5, versículo 1. Efésios 5, 1. Efésios capítulo 5, versículo 1. Efésios 5, 1. Amém? O que a Bíblia nos ordena a fazer? Efésios, está lá no finalzinho do Novo Testamento. Sede, pois, o quê? Imitadores de quem? Como filhos. Então, ou seja, ao invés de fazer tudo o que vem na minha mente, eu preciso olhar para um modelo que me foi colocado. Pastor, mas esse modelo de Deus é ultrapassado. Você viu que de vez em quando tem essas conversas aí de atualizar a Bíblia, né? De mudar a Bíblia. Tem versões da Bíblia que parece que já é feita com um pouquinho de maldade mesmo, não é?
que eles vão traduzindo. Pai, pega lá aquela, agora não, mas tiraram um pouco do mercado. Mas tinha aquela linguagem de hoje. Lembra uma que saiu? Que a capinha já era diferente, já colocava tudo na gíria, né? De um jeito assim mais juvenil. E as pessoas gostavam daquilo ali que parecia ser bem atual para ela. Mas Deus, ele não muda. E ele fala para nós assim, ó, sede, pois, o quê? Imitadores. Eu preciso imitar Deus em tudo. Eu preciso olhar para Deus. Aonde está o meu limite, então, no mundo espiritual, pastor? Naquilo que a palavra de Deus, ela me coloca como barreira. Se eu ultrapasso uma palavra, aquilo vai me trazer algo ruim. Sobre todo o limite excedido, vem o juízo de Deus. Tudo aquilo que eu não me arrependo, que eu não paro, eu olho, espera um pouquinho, isso aqui eu não poderia ter feito, logo, logo vem uma consequência daquilo. E o interessante é que nós paramos para pensar nas nossas vidas, nós sabemos disso. É verdade ou não é? Toda pessoa que você olha para ela, que você conversa com ela, você vai perceber que ela sabe por que alguma coisa ruim está acontecendo. Você fala com a pessoa casada, porque o casamento dela está ruim, ela sabe o porquê. Se ela for sincera, ela sabe, ela vai dizer assim, não, está assim por causa das minhas atitudes ou por causa de tal coisa. É verdade ou não é? Concordam comigo? Uma pessoa fica doente. Você já comeu alguma coisa que não te fez bem? Você sabe que por que aquilo. A pessoa sente na hora. Você já percebe. Até no mal-estar você já sabe de onde que está vindo. E a vida é desse jeito. Todas as coisas que nós rompemos, aquilo ali nós sabemos de onde tem. O filho pródigo mesmo, quando ele estava lá no meio dos porcos, ele fala, eu estou aqui padecendo, ninguém me dá nada, os trabalhadores do meu pai têm abundância de pão. Ele já parou para pensar, até aqueles que estavam perto daquele chefe de trabalho lá, que eles tinham uma quantidade de vida, uma qualidade de vida muito melhor. E assim nós sabemos também. Então ele fala, sede, pois, o quê? Imitadores de Deus. Quando ele fala imitadores, é o quê? Coloca a tua vida dentro da palavra. Toma muito cuidado. Anda debaixo da proteção de Deus. Anda coberto pela proteção de Deus, como filhos amados. Fazendo como, pastor? Com amor no coração. Amém, igreja? E aí eu queria que você voltasse lá em Gênesis de novo. Gênesis capítulo 6, só que no versículo 14. Deus deu pro Noé o modelo da arca, como que a arca deveria ser feita. O Noé não podia mudar o modelo da arca. O Noé tinha que seguir exatamente como Deus havia falado. E olha só o que ele fala para ele, ó. Faze para ti uma arca do quê? De madeira de gofer, farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. 15. E desta madeira farás de 300 covados o comprimento da arca, e de 50 covados a sua largura, e de 30 covados a sua altura. 16. E farás na arca uma janela, e de um covado a acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado, e far-lhe-ás andares baixos, segundos e também terceiros. Você vê? Até aqui tá bom. Você vê que Deus, ele vai sempre dirigindo, não é? Colocando como que tem que ser, a maneira que deve ser feito. E isso nós precisamos também trazer para nossas vidas. Como assim, pastor? Você é de Jesus. Então na tua vida também você precisa de parar. Como é que eu tenho que fazer com a minha vida? E a palavra de Deus, na verdade, ela serve para isso. Então tudo que você precisa de direção, você vem por aqui. Eu vou, por exemplo, uma cidade, algum lugar, eu tenho ali o GPS que vai me guiar. E ele vai dizer assim, você vai virar à esquerda. Às vezes a gente fala, mas se eu virar aqui, será que vai dar certo também? Pode dar certo, mas ali na frente pode ter o quê? Uma ponte, não é verdade? Uma limitação, pode ter ali uma barreira, e eu não consegui realmente passar. Existem os lugares que é contramão, e Deus sabe exatamente disso. Então quando Deus te manda você seguir, você ter um limite, você colocar um padrão ali na tua vida,
é porque Ele quer te livrar de alguns juízos que viriam sobre a sua vida. Diga graças a Deus. Amém? Então tudo aquilo que Deus nos manda fazer tem ali um motivo. Provérbios capítulo 26, versículo 27. Olha o que o Salomão falou também. Parece a mesma coisa lá do Davi também nos Salmos, né, irmãos? Você vê que vai se repetindo em vários lugares da Bíblia. E o Salomão repete isso daí de novo. Ele deixa claro que toda vez que você romper limites, que você quebra palavras, aquilo vai trazer consequências para você. O que faz uma cova, ela cairá. E o que revolve a pedra, esta sobre ele rolará. Eu me lembro quando fui pastor de Santos, quando eu cheguei lá não via tanto. Eu me lembro que eu descia quase todo santo dia aquela serra de Cubatão. E eu olhava assim, aquela mata era fechada. E aí foi começando a ter aquela história do pré-sal, vocês devem se lembrar disso. Santos foi ficando meio famoso, muita gente começou a mudar para aquela região. E no meio daquelas matas começaram a fazer casas. E aí o que eles faziam? Retiravam as madeiras, não é? Iam lá, cortavam as árvores. Você já começava a ver umas casinhas no meio das árvores. Aí passava no finalzinho da noite umas luzinhas lá no meio. Chegou um dia que eu me lembro que eu passei, olhei assim, aquele monte de casa. Coisa assim, de 6 meses depois, estava um monte de barraco construído, casa, luzes, ali naquele lugar. Passou uns dias depois, começou a ter muito naquele mesmo lugar, um abarroamento de terra. Então a terra desabava. Começou a ter esses deslizes de terra. E me lembro um que eu estava voltando da Lapa, eu fui transferido para outra igreja, e eu fazia, que ainda morava em Cubatão. E teve um dia à noite que desceu toda aquela parte do morro. Por que aquela parte do morro desceu? Aquelas árvores sustentavam a terra, então ela segurava a raiz da árvore ali, dava a sustentação que era necessária para aquele lugar. Quem olha para lá fala, não, uma casinha, outra não vai fazer diferença. Tirar a sustentação da terra, a consequência veio. Teve gente que morreu naquilo, teve gente que perdeu vida. E quantas vezes alguém não faz a mesma coisa? Aquela casinha perto do rio, né? Um dia o rio sobe, perdi tudo. Aí você fala, agora acabou, ninguém mais vai para aquele lugar. Passa um tempinho e está lá de novo. Você vê, existe um limite. Quando a gente ultrapassa esse limite, o tempo pode demorar. Mas mais cedo ou mais tarde vem consequências. Tem consequências das nossas vidas, que foi porque nós rompemos alguns limites. O Salomão repete lá em Eclesiastes 10:8, vamos lá? Eclesiastes 10:8. Se eu não estiver errado é 10:8, né? Amém? Quem fizer uma cova, você vê de novo ali, né? Mas agora ele vai dizer de depois, ó. Quem fizer uma cova cairá nela. E quem romper uma cobra. Por que serve o muro, igreja? Hoje a gente coloca por causa de ladrão invadir tua casa, tal, mas antigamente o muro era colocado por causa desses bichos mesmo, né? Os feróis ali, Eu estava conversando com o menininho do Hobby outro dia, menino inteligente, aquele Benjamin dele, falou que parecia uma cobra dentro da casa dele. Aí eu brinquei e falei assim, mas como que essa cobra entrou lá? Ele falou, tinha um buraco no muro. O muro tinha um buraquinho, ela passou por lá, você vê? O inimigo ele faz isso, é uma brecha que nós deixamos no muro. O limite rompido, você está entendendo? Não era que o muro estava quebrado, mas tinha um pequeno furo no muro. Então ele deduziu que a cobra passou por onde? Por aquele limite. Assim é nas nossas vidas. Quando se Deus fala para você, faz dessa forma, e você deixa pequenas coisinhas que você fala assim, isso aí é insignificante, todo mundo faz isso. Aquele rompimento do muro vai fazer uma víbora às vezes morder você. Você pode enfrentar situações na sua vida. Claro, a cobrinha não mordeu eles lá não aconteceu isso não, tiraram depois tudo. Mas onde que eu quero chegar? Quando você deixa brechas na sua vida, você rompe limites que estão ali,
com um propósito. E a palavra de Deus, ela não te proíbe de algo por acaso, ela proíbe para evitar consequências. A Bíblia diz que uma cobra te morderá. O Paulo foi mordido por uma cobra, lembra? Lá em Atos 29. Aí ele vai e levou ela para onde? O fogo de Deus. Só que o fogo de Deus arde. É verdade, não é? A cobra vai fugir de novo. Só que nem todo mundo quer passar pelo fogo. É verdade, não é? Então, irmãos, nunca desrespeite os limites de Deus na sua vida. Seja qual for os limites que você está se deparando hoje, não ultrapassa não. Fica naquilo ali que Deus vai te honrar. Amém? Sentadinho mesmo, deixa eu fazer uma oração por vocês. Soberano Deus e Pai eterno, derrama sobre todos que aqui estão, Pai, uma bênção especial. Jesus, que nós nunca venhamos, Pai, a romper os seus limites. Que nós nunca venhamos a quebrar, meu Deus, os limites que o Senhor nos colocou. Sabemos, ó Pai, que o seu juízo vem quando não nos arrependemos. Então ajude essa pessoa, Pai, para que ela possa ser abençoada e transformada em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus?